Meus caros brasileiros, mais uma vez houve um hiato entre a última gravação e esta. Esse hiato se deveu ao fato de que, depois das viagens a Roma, a Lisboa, a Washington, voltando ao Brasil, eu tive que viajar a Belém do Pará, ao Rio, a Goiânia e girar por esse grande Brasil, inclusive pela região amazônica. Mas eu faço questão de retomar essas gravações para comentar, como já estava previsto, o documento final do Sínodo. E inicio pelo número 10 do documento final do Sínodo. Nesse documento, que, como nós prevíamos, ia ameaçar não propriamente as nossas fronteiras, mas a própria alma do povo brasileiro e a alma da nossa nação, porque tem em vista a transformação completa do nosso Brasil e de toda a civilização, a protesto do Brasil e dos índios. Esse documento começa de uma forma, nesse ponto 10, uma forma que não tem, a gente vê aonde eles querem chegar. A primeira frase do ponto 10 qual é? A Amazônia hoje é uma beleza ferida e deformada, um lugar de dor e de violência. A Amazônia é uma floresta. A floresta não sofre, mas faz parte dessa visão panteísta de que a floresta sofre, as dores da floresta, a humanidade está sendo destruída, o mundo, a Gaia, a Mãe Terra, a Pachamama está sendo destruída. Continua. Os ataques à natureza têm consequências para a vida dos povos. Que ataques na natureza da Amazônia? Não há. A Amazônia está praticamente, segundo as pesquisas da Embrapa, da NASA, confirmado, a Amazônia, no seu conjunto, está intacta. Houve uma parte do bioma amazônico que já foi desmatado, mas são as regiões que eram de cerrado, cerradão e poucas florestas. Mas a rainforest, a Amazônia úmida, está praticamente intacta. Aliás, dizem que estão queimando, a Amazônia não pega fogo. Um coronel com o qual eu estive agora na região amazônica, que serviu na cabeça de cachorro, serviu em São Gabriel da Cachoeira, me disse textualmente, nem com lança-chamas se incendeia a Amazônia. Mas continua. Essa crise socioambiental única se refletiu nas escutas pré-sinodais que sinalizaram para as seguintes ameaças contra a vida. O que foram essas escutas pré-sinodais? Falaram que foram 60 mil escutas. Isso não houve. Absolutamente não houve, que é impossível. Absolutamente impossível. Quais são as ameaças? A apropriação e privatização dos bens da natureza, como a própria água. Parece até a Dilma falando em armazenar o vento. Porque ninguém vai se apropriar da água, sobretudo naquela região que corre 15% da água do planeta, do Rio Amazonas. Quem viaja de avião sobre aquela região vê que todos aqueles rios, como é que uma pessoa consegue imaginar que haja quem possa querer se apropriar daquelas águas? Absolutamente impossível. Concessões florestais e entrada de madeireiras ilegais. Caça e pesca predatórias, megaprojetos insustentáveis, hidroelétricas, concessões florestais, exploração massiva de madeira, monocultura, estradas, hidrovias, ferrovias e projetos de mineração e petróleo. O governo atual, com toda razão, diz o seguinte, não se pode deixar aquela região, que tem mais de 20 mil, toda, a Amazônia é legal, que tem mais de 20 milhões de habitantes, sem poder explorar certas riquezas naturais que Deus nos deu. Não vou dizer que vamos derrubar as florestas, não é isso que se trata. Mas toda a região das periferias da Amazônia são muito exploráveis, são terras muito férteis e de fato estão sendo exploradas. Boa parte da produção agrícola do Brasil atual vem exatamente do norte do Mato Grosso, que, segundo do ponto de vista geográfico, fazem parte da Amazônia legal. E, aliás, são as regiões de mais alta produção de soja do Brasil. Não se podia tocar nisso? É um verdadeiro absurdo. Dizem, hidroelétricas, não se pode mais construir hidroelétricas? Ou vai se construir hidroelétrica a fio d'água, como fizeram em Santo Antônio e Geral? Que é uma pessoa, do ponto de vista técnico, não tem o menor sentido, porque exatamente no período de cheia tem que deixar correr o excesso de água. No período de seca, não tem reservatórios. Ora, o que é um reservatório naquela região? É um dedal de água apenas, em comparação com a imensidade da região amazônica.
A região amazônica, é maior do que toda a Europa Ocidental, onde tem apenas 20 mil habitantes. Na Europa Ocidental, nessas regiões, tem 200, 300 milhões de habitantes. Na Amazônia, são 20 milhões. Não se pode construir estradas. As poucas estradas que existem lá, quais são? A Transamazônica, a estrada de Porto Velho a Manaus, que aliás já foi completamente dominada pelas florestas. Estão querendo fazer estradas, já existe uma estrada, mas não está pavimentada ainda, entre Manaus e Boa Vista, mas é normal, porque precisa haver comunicações. Não se pode fazer ferrovias. Por quê? Quer dizer, tem que deixar aquela região, 20 milhões de habitantes, inteiramente isolados? Não vejo por quê. Mas, sobretudo, essas questões são questões meramente técnicas. Hidroelétricas, ferrovias, estradas são questões temporais, não são questões que a esfera espiritual deve tratar. Como todos sabem, existe a esfera espiritual e a esfera temporal, segundo a doutrina da Igreja. Deve haver uma colaboração, troca de bons ofícios entre uma e outra. E a esfera espiritual tem o dever de manter a moral, de preparar as almas para o céu, etc. E elas apenas devem intervir na esfera temporal quando se trata de questões morais, de questões de fé e de moral. Isto é, defender o catecismo, defender os princípios católicos em matéria de vida, de aborto, de casamento homossexual. Isso aí é preciso combater. Mas a Igreja, um sínodo, não tem nada que falar a respeito de hidroelétricas, ferrovias ou rodovias. Absolutamente nada. A contaminação causada pela indústria extrativista e os lixões urbanos. Lixões urbanos são nos Rio, São Paulo, nas grandes capitais. Nunca houve lixões urbanos na Amazônia. Isso não existe. Alguns lixos em torno das cidades tem que haver. Alguns lixões tem que haver, porque todo mundo, no mundo inteiro existem lixões. Sobretudo a mudança climática. A questão climática está absolutamente provada que é cíclica. Não está havendo aquecimento global. Houve períodos muito mais quentes na história da humanidade. As variações têm sido mínimas. Não há nenhum risco, como dizem, de um aquecimento global, de que vai acabar, a população não vai ter mais como viver, se aquecer 7 graus para tudo. Aliás, uma das riquezas do Brasil e da Amazônia, qual é? É que nós temos um clima quente e úmido, o que favorece a agricultura. Continua. São ameaças reais associadas a graves consequências sociais. Doenças derivadas da contaminação, narcotráfico, grupos armados ilegais, alcoolismo, violência contra a mulher, exploração sexual, tráfico humano, venda de órgãos. E continua o documento. Turismo sexual, perda da cultura originária, identidade de línguas, práticas, espirituais e costumes, criminalização e assassinato de lideranças e defensores do território. A respeito desses crimes são muito mais frequentes nas grandes capitais, no sul do país, onde a população é muito maior. Existem crimes também na Amazônia, mas como existe no resto do Brasil. E não é a região com mais alto índice de criminalidade. Absolutamente não, as estatísticas não dizem isso. É uma imaginação de quem está redigindo esse documento. Eles estão completamente desligados da realidade. Por trás de tudo isso, continua o documento, estão os interesses econômicos e políticos de setores dominantes com a cumplicidade de alguns governantes e algumas autoridades indígenas. Quer dizer, é uma acusação contra o governo brasileiro, que quer exatamente criar condições para que aquelas populações daquelas regiões tenham uma elevação de vida. E é normal, porque a Amazônia, de fato, tem reservas, um potencial fabuloso, potencial mineral, em certas regiões que não são propriamente a rainforest, a floresta úmida, tem um potencial agrícola muito grande. Isso não vai mudar em nada o clima nem a realidade. Pelo contrário, vai favorecer as populações das regiões. As vítimas são os setores mais vulneráveis, crianças, jovens, mulheres. Essas vítimas são sobretudo nas regiões, nas grandes cidades daqui do Brasil. E, continua o documento, a irmã Mãe Terra,
Que história é essa da irmã Mãe Terra? É a Pachamama? É a confusão entre o homem, criado em imagem e semelhança de Deus, e o resto da criação, feita por Deus para que nós, homens, mais o amemos, mais o conheçamos e mais o sirvamos? Que religião é essa? É uma religião panteísta. Essa é a realidade. Quer dizer, por trás do sínodo existe toda uma conspiração contra nossas tradições ocidentais e cristãs. Eles querem uma modificação completa da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana e da civilização cristã surgida a partir da Santa Igreja. Isto é, de todo o progresso verdadeiro que houve durante já 2000 anos de civilização cristã. Voltaremos ao assunto, mas desde já, trate do assunto, converse com os amigos e clique aqui embaixo para exatamente dar projeção a essas ideias. Meus caros brasileiros, que Deus nos abençoe, que a Santíssima Virgem, Nossa Senhora Bem Aparecida, nos proteja.